Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos resolver as atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 8, Construção de tabelas e gráficos. Atividade 1. A professora Laura fez uma atividade com seus alunos que consistia em medir a altura de cada um. Os resultados em centímetros foram, e aí tem todas as alturas em centímetros de todos os alunos da sala. Após coletar e anotar os dados, a professora vai dispô-los em uma tabela como a representada a seguir. Na tabela, eu tenho a altura, que está em centímetros, que começa em até 1,45, depois de 146 até 150, 151 a 155, 156 até 160, 161 até 165, 166 até 170. E nessa coluna, eu irei colocar a quantidade de alunos referente à medida que eu estou expressando aqui nessa outra coluna. Primeiro tópico. Complete a tabela da professora indicando a quantidade de alunos correspondente a cada intervalo de altura. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Completar a tabela da professora indicando a quantidade de alunos correspondente a cada intervalo de altura. B. O que a professora mediu nos alunos? Quantos valores ela anotou? Bem, essa professora, ela mediu a altura dos alunos. Agora, quantos valores ela anotou? Eu tenho que contar todos esses valores que estão aqui. Eu posso contar um por um ou simplesmente eu posso fazer um truque. Eu vejo quantas linhas eu tenho e conto quantas colunas eu tenho. E depois eu faço uma multiplicação. Eu tenho 3 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faço a conta 3 vezes 16, que é igual a 48. Então agora é só formular minha resposta. A professora mediu a altura deles. Ela anotou 48 valores. C. Cada um desses valores corresponde a quantos alunos? Qual é o número total de alunos? Aqui é óbvio que cada valor desses corresponde a um aluno. E se no total ela anotou 48 valores, como está descrito na B, o total de alunos só pode ser 48 também. Então, cada valor corresponde a um aluno. São 48 alunos no total. D. Na listagem feita pela professora, há valores repetidos? Quais? Sim, 142, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 162, 163 e 166. Responda. A. Qual é o menor valor da lista e o maior? O menor é 132 e o maior é 169. B. Coloque os números da lista em ordem crescente, incluindo os que se repetem. Então, todos esses números aqui eu vou colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E aqui vem a resposta. Todos esses números que se encontram nessa parte em ordem crescente aqui. C. Quantos alunos têm até 145 centímetros? Quais são as alturas desses alunos? Como na questão anterior foi tudo organizado em ordem crescente, vai ficar bem fácil de responder isso. Alunos que têm até 145. Então, eu tenho daqui do 132 até o final desse 145. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a resposta, 12 alunos. As alturas são 132 centímetros, 140 centímetros, 141 centímetros, 3 alunos com 142 centímetros, 143 centímetros, 144 centímetros e 4 alunos com 145 centímetros. D. Quantos alunos têm a altura entre 146 centímetros e 150 centímetros? Quais são essas alturas? De 146 a 150. Então, eu paro de contar aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta, 6 alunos. As alturas são 146 centímetros, 147 centímetros, 2 alunos com 148 centímetros e 2 alunos com 150 centímetros. E. Quantos alunos têm altura entre 151 centímetros e 155 centímetros? Indique as alturas desses alunos. De 151 até 155. Como eu não tenho a altura de 155, eu paro aqui no 154. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a resposta, 12 alunos. As alturas são 151 centímetros, 3 alunos. 152 centímetros,
centímetros, 2 alunos. 153 centímetros, 3 alunos. E 154 centímetros, 4 alunos. Quantos alunos têm altura entre 156 centímetros e 160 centímetros? E entre 161 centímetros e 165 centímetros? Indique as alturas. 7 alunos têm altura entre 156 e 160 centímetros. As alturas são 156 centímetros, 2 alunos. 157 centímetros, 2 alunos. 158 centímetros, 2 alunos. E 159 centímetros. 6 alunos têm altura entre 161 centímetros e 165 centímetros. As alturas são 162 centímetros, 3 alunos. 163 centímetros, 2 alunos. E 164 centímetros. G. Quantos alunos restaram? A qual intervalo de altura eles pertencem? Qual é a altura desses alunos? Eu observei até o 164, então eu parei aqui. Me restou então 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Então, baseados a partir do 166 até o 169, eu vou formular a resposta para essa G. Restaram 5 alunos. Eles têm altura entre 166 centímetros e 170 centímetros. As alturas são 166 centímetros, 2 alunos. 167 centímetros, 168 centímetros e 169 centímetros. H. Agora, complete a tabela da página anterior. Tem que completar esta tabela aqui. Então, tem que completar a quantidade de alunos referente à medida destacada na coluna anterior. Então, até 145 centímetros. Observando essa C, ela diz que são 12 alunos. Então, coloco o número 12 aqui. De 146 até 150. Observando a D, eu vi que são 6 alunos. Coloco o número 6 aqui. De 151 até 155 centímetros. Observando a E, novamente tenho 12 alunos. Escrevo 12 aqui. De 156 até 160. Está aqui na F. E ela diz que são 7 alunos. Coloco o número 7 aqui. De 161 até 165. Também esse valor está destacado aqui na F. No caso, são 6 alunos. Coloco o número 6 aqui. De 166 até 170. Isso está destacado na G. E são 5 alunos. Coloco o número 5 aqui. Atividade 2. Observe na tabela a seguir a temperatura máxima de conservação de alguns alimentos. Então vem uma tabela com todas as informações da temperatura máxima de conservação de alguns alimentos. Tem os alimentos destacados aqui e tem a temperatura máxima para estar conservando esses alimentos. Conservas são 18 graus Celsius. Peixes congelados, menos 18 graus Celsius. Iogurte, 5 graus Celsius. Aves congeladas, menos 10 graus Celsius. Primeiro tópico, complete o gráfico a seguir desenhando colunas para representar os dados apresentados na tabela. E vem esse gráfico para estar representando os valores colocados na tabela anterior. Compreenda. A. O que é proposto na atividade? Construir um gráfico de colunas com os dados apresentados na tabela. B. A que se referem os dados organizados na tabela? Se referem à temperatura máxima de conservação de alguns alimentos. C. Qual é a temperatura máxima de armazenamento de cada alimento? Conservas, 18 graus Celsius. Peixes congelados, menos 18 graus Celsius. Iogurte, 5 graus Celsius. Conservas, igual a 18 graus Celsius. Peixes congelados, igual a menos 18 graus Celsius. Iogurte, igual a 5 graus Celsius. E aves congeladas é igual a menos 10 graus Celsius. D. Para quais alimentos a temperatura máxima de conservação é menor que 0? A temperatura é menor que 0 para peixes e aves congeladas. Responda. A. Observe a representação inicial do gráfico na página anterior. O que está representado no eixo horizontal e no eixo vertical? Eixo horizontal é o que fica em pé. Eixo horizontal é o que fica deitado. No eixo horizontal estão representados os alimentos. E no eixo vertical estão representados a temperatura ideal que está especificada em graus Celsius. E no eixo vertical, as temperaturas que estão especificadas em graus Celsius. B. Observe a linha vertical do gráfico e complete a frase. Na linha vertical, marcamos as temperaturas positivas acima do zero e as temperaturas negativas abaixo de zero. C. Leia. A coluna que representa as conservas deve ser apoiada no eixo horizontal sobre palavra conservas e ter a altura correspondente à temperatura máxima de conservação. Primeiro tópico. Essa coluna estará acima ou abaixo do eixo horizontal? Qual será a sua altura? Conservas tem 18 graus Celsius.
Se é 18 graus Celsius, não é negativo, ele vai estar acima do eixo horizontal. E a indicação da altura deve estar mais ou menos na altura de 18 graus. Eu tenho um espaço de 15 até 20, ou seja, está sendo separado de 5 em 5 nesse eixo vertical. Então eu tenho que saber em que posição estará o número 18. Eu tenho do número 15 até o número 20, o 16, 17, o 18, o 19, até chegar ao 20. Então eu tenho que subir essa coluna até na altura que equivale a 18 graus Celsius. Essa coluna estará acima do eixo horizontal e sua altura deve corresponder à indicação de 18 graus Celsius. D. A coluna que representa os peixes congelados estará acima ou abaixo do eixo horizontal? Peixes congelados equivale a menos 18 graus Celsius. Então, ele tem obrigatoriamente que estar abaixo do eixo horizontal, estando na altura que equivale a menos 18 graus Celsius do eixo vertical. A coluna que representa os peixes congelados estará abaixo do eixo horizontal. E agora desenhe as colunas para completar o gráfico que representa os dados da tabela. Então, desenhando aqui, conservas é igual a 18 graus Celsius. Isso irá ficar dessa forma. Eu tenho que me atentar que a altura dessa barra tem que estar na mesma altura onde estaria 18 graus Celsius. Peixes congelados equivale a menos 18 graus Celsius. Então essa barra ela ficará dessa forma, também com a altura da barra na marca de menos 18 graus Celsius. Iogurte, 5 graus Celsius. Isso irá ficar dessa maneira aqui, na altura de 5 graus Celsius. E por último, aves congeladas, menos 10 graus Celsius. Essa barra irá ficar dessa maneira aqui, na altura de menos 10 graus Celsius. Atividade 3. Entre os dias 1º de março e 1º de abril de 2018, o Senado fez uma enquete com diversas perguntas para verificar a opinião dos internautas sobre o projeto de lei que propõe tipificar como crime a divulgação de notícias falsas, também conhecidas como fake news. Observe um dos gráficos obtidos na enquete. Em sua opinião, tornar crime a divulgação de notícias falsas traz somente vantagens à sociedade, 56%, uma vez que o gráfico de barras está projetando uma porcentagem da pesquisa. Traz vantagens e desvantagens à sociedade, 22%. Traz somente desvantagens à sociedade, 20%. Não sei ou prefiro não responder, 2%. E aqui tem onde está disponível essa pesquisa. Primeiro tópico. Os dados representados nesse gráfico também podem ser reorganizados em um gráfico de setores. Pinte o gráfico e a legenda a seguir de acordo com os dados do gráfico de colunas. E aí vem o gráfico de setores aqui para a gente estar pintando daqui a pouco. Compreenda. A. O que é pedido na atividade? Que os alunos pintem o gráfico de setores e a legenda de acordo com os dados do gráfico de colunas. B. A que se referem os dados organizados no gráfico de colunas? As opiniões de internautas sobre tornar crime a divulgação de notícias falsas. De acordo com o gráfico, qual foi a opinião mais votada sobre tornar crime a divulgação de notícias falsas? A mais votada foi traz somente vantagens à sociedade. Responda. A. Observe o gráfico de setores e responda às questões. Primeiro tópico. Todas as opiniões foram listadas na legenda? As opiniões estão descritas aqui embaixo no gráfico de barras. Todas estão aqui nessa legenda. Sim, todas as opiniões foram listadas. Segundo tópico. Esse gráfico está dividido em quantos setores? 1, 2, 3, 4 setores. Está dividido em 4 setores. Terceiro tópico. A quantidade de setores coincide com a quantidade de barras? Sim, a quantidade de setores coincide com a quantidade de barras. B. Leia. No gráfico de setores, o círculo foi dividido em setores de diferentes tamanhos, de acordo com a porcentagem que corresponde a cada opinião fornecida na enquete. Com base nessa informação, responda as questões. Primeiro tópico. Qual é a opinião representada pelo menor setor? Qual é a porcentagem correspondente? A opinião é não sei ou prefiro não responder. A porcentagem correspondente é de 2%. Segundo tópico. Qual é a opinião representada pelo maior setor? Qual é a porcentagem correspondente? A opinião é traz somente vantagens à sociedade. A porcentagem correspondente é de 56%. C. Agora, utilize cores diferentes para pintar os setores do gráfico e a respectiva legenda. Começando então com traz somente vantagens à sociedade. Irei pintar da cor azul. Depois, traz vantagens e desvantagens à sociedade. Pintando então com a cor amarela, tanto a legenda quanto a parte do setor. Traz somente desvantagens à sociedade, pintando tanto a legenda quanto o setor de verde. E por último, mas não menos importante, não sei ou preferiu não responder, pintando legenda e o setor da cor laranja.
Atividade 4. Foi feita uma pesquisa com 200 alunos de uma escola para saber qual modalidade esportiva eles gostariam de ter nas aulas de educação física. Eles poderiam escolher mais de uma modalidade, e o resultado foi representado na tabela a seguir. Modalidade esportiva desejada nas aulas de educação física. Modalidade esportiva, tudo representado nessa coluna, e votos, todos representados nessa coluna. Futsal teve 128 votos. Vôlei, 75 votos. Handball, 49 votos. Basquete, 56 votos. Tênis de mesa, 81 votos. O total de 389 alunos. Com os mesmos 200 alunos, foi realizada uma segunda pesquisa para avaliar as aulas de educação física. O resultado foi apresentado na tabela a seguir. Avaliação de aulas de educação física. Avaliação e votos. Ruim, 10 votos. Regular, 20 votos. Boa, 80 votos. Ótima, 90 votos. O total de 200 votos somando tudo isso daqui. Primeiro tópico, qual é o gráfico adequado para representar cada uma das pesquisas? Compreenda. A. O que é pedido na atividade? Indicar qual é o gráfico mais adequado para representar cada uma das pesquisas. B. Quantos alunos foram entrevistados nas duas pesquisas? Foram entrevistados 200 alunos. C. Na primeira pesquisa, houve alunos que escolheram mais de uma modalidade esportiva? Sim, pois as duas pesquisas foram realizadas com 200 alunos, e somando os votos da primeira pesquisa, temos um total de 389, o que nos mostra que alguns alunos escolheram mais de um esporte. Responda. A. Leia e responda. Quando queremos fazer uma comparação entre os dados coletados em uma pesquisa, o gráfico mais adequado é o de colunas. Por exemplo, em uma pesquisa com 140 crianças sobre a sobremesa de que mais gostam, vários escolheram mais de uma opção. No gráfico de colunas, é possível comparar quantas preferem uma sobremesa a outra, mas não se pode comparar em relação ao todo, pois o total de votos é maior que o total de crianças entrevistadas. Com relação à pesquisa sobre a modalidade esportiva, é possível comparar a quantidade de votos de cada modalidade com a quantidade total de alunos que participaram da pesquisa? Não, pois o total de votos é maior que o total de alunos pesquisados. B. Leia e responda. Quando queremos analisar os dados e precisamos ter uma noção de uma parte em relação ao todo, o gráfico mais adequado é o de setores. Por exemplo, em uma pesquisa com 140 crianças sobre a sobremesa que comeram na última semana, cada uma escolheu somente uma opção, e o gráfico de setores mostra as opções mais votadas em relação ao total de crianças entrevistadas. Primeiro tópico. Com relação à avaliação das aulas de educação física, é possível comparar a quantidade de votos de cada opção de avaliação com a quantidade total de alunos que participaram da pesquisa? Sim, pois o total de votos é igual ao total de alunos que participaram da pesquisa. C. Com base nas respostas anteriores, complete as frases a seguir. Primeiro tópico. O gráfico adequado para representar a primeira pesquisa é o gráfico de colunas. Segundo tópico. O gráfico adequado para representar a segunda pesquisa é o gráfico de setores. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção de uma lista de exercícios e espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!